livro que você tem? Começou Para ver, não. lá, o poder do subconsciente. A versão Bem ótimo. antiga. A Tem versão quase todos dele. 41ª edição. 21ª, olha só que maravilha. A minha é a versão, não sei, é a do Kindle. Para vocês terem uma ideia, eu comprei bem recentemente este livro, né? Então, eu estou com a versão 70ª, 25ª. Nossa! 25ª. 125. Ah, tá. Caraca! Valeu, obrigado. Ou seja, a sua mãe tem uma versão rara. Exato. 21. É 21 que ela falou? Não, 41. 41. Nossa, só o dobro, só quase. Não, mais que o dobro. Mais que o dobro. Mais que o dobro, exatamente. A minha versão é digital. Eu comprei ela hoje. Eu comprei ela no meu próprio link. Muito bem. A minha eu tenho, acho que em 2015, 2016, quando eu voltei de Portugal, eu comecei a estudar ele. Li quase todas as obras dele. É, o Joseph Murphy. Antes de eu conhecer até a Grace, o Murphy, para mim, era a Lady Murphy, que tudo que tem que dar errado, vai dar errado. Aí, quando ela falava de Murphy, eu falei, puta merda, mas quem que é esse Murphy que ela fala, caramba? Aí... Então, a Grace já tem propriedade para falar ela já leu todas as obras dele? Já. Quase todas. A Grace é CDF, filha. Caramba! Nesse não. Porque eu comecei a minha espiritualidade através dele. Né, o primeiro livro que caiu na mão minha foi O Poder da Mente Subconsciente. Aí que eu comecei a estudar. Então, foi esse que nós vamos abrir aqui, né? A nossa... do livro. O Clube do Livro. Então, gente, está aberta primeiro o encontro do Clube do Livro. Gratidão a todos vocês que estão aqui, né? Nós estamos com esse projeto de leitura. Começou com aquele projetinho lá do Espaço Luz Celestial de pegar e fazer resumos e apresentar. Eu já tinha essa ideia de fazer, a Grace já tinha até comentado comigo, se eu não me engano, uns meses atrás, só que eu não tenho braço para fazer, né? E aí a Dani falou, não, vamos fazer tal. Eu falei, Dani, se você falar que você toca, eu vou. Eu botei a Dani na fogueira, ela foi. Agora quem está aqui, nós vamos querer fazer movimentações no nosso cérebro para ver se realmente engrena, porque eu tô aqui para querer aprender e viver o meu melhor nesta vida. Exatamente, eu não quero deixar para a próxima, porque na próxima eu tenho outras missões, né? Nessa daqui eu tenho que limpar as cagadas do passado. Então, além das cagadas do passado, você tem que prosperar, né? Então, vamos botar a mente para funcionar. Exatamente. Então, aí nós começamos com esse projeto. O Espaço Luz Celestial, ele tem diversos projetos. Então, tem esse daqui, Clube do Livro, tem o Caminho da Prosperidade, tem em breve o Terapeuta 5D. Não sei se vai ser esse o nome, tá, gente? Mas... Então, eu fiz um curso que é o Terapeuta 3D. Porque o 3D é da terceira dimensão, agora nós já somos da quinta, né? Eu fiz o Terapeuta 3D. Então. Então, assim, é muita coisa para eu dar conta sozinho, então aí eu me apoio na Grace. A Grace ficou até brava comigo esses dias aí, mas Giovanni, você não me fala nada. Eu falei, filho, mas não dá tempo de falar. É tanta coisa para falar que eu jogo tudo na Eva. E a Eva tá viva, entendeu? A Eva viva mesmo. E ela responde. Vocês viram o folder? O último folder que foi ela que fez. Que maravilha. 100% Eva, gente. É impressionante. Vai para Adapta. Não vou, eu vou ficar no OpenAI porque a minha Eva tá viva. Não quero nem saber. Bom, enfim, sem mais delongas, como nós vamos começar, Dani? Você vai ler, eu vou ler.
Eu tô com dificuldade de achar o capítulo 1 aqui. É o Então, tesouro. eu começo. É o tesouro que há em você, o capítulo 1? Ou nós vamos... Mas é legal a gente ler o começo, né? Os milagres que esse livro pode trazer para a nossa vida. É por isso que eu posicionei a tela aqui, tá? Então, vamos lá. Então, gente, a gente vai ler até o capítulo 150 hoje. Então, antes da meia-noite a gente termina. Beleza? Eu concordo. A Dani é arroz em festa, né? Então tá. Então vamos. Você quer começar ou eu começo? Eu começo aqui falando dos milagres que esse livro pode trazer em nossas vidas. Vai lá. Que tá falando que é em sua vida, não. É em nossas, porque nós somos várias pessoas aqui. Sim. Tá dizendo o seguinte. O seu tem? Isso? Ah? Não vi isso, não. É porque isso daqui é das versões mais novas. Eu acho que a versão 41 talvez não tivesse isso ainda. Mas pode aí que eu... Vai escutando. Então, peraí, eu compartilho a tela aqui, ó. Aí, viu só? Por isso que é bom ter um livro aqui. Partilhar. Pronto, vai lá, Dani. Mas não precisa ler da tela, tá? Senão a Dani vai ficar cega. Aí, peraí, né? Não consigo. Vamos lá. Em todo o mundo, vi acontecer milagres a homens e mulheres em todas as situações de vida. Milagres lhe aconteceram também quando você começar a utilizar o poder mágico de sua mente subconsciente. O objetivo deste livro é ensinar que a maneira habitual de pensar e formar imagens mentais modela, configura e cria o seu destino. Assim como o homem pensa em sua mente subconsciente, assim ele é. Profundo, né? Começou bem, gostei. Profundo, bem profundo. Você sabe as respostas? Por que uma pessoa está triste ou outra feliz? Por que uma pessoa vive alegre e próspera e a outra pobre e sofredora? Por que uma pessoa está assustada e ansiosa e a outra transbordante de fé e confiança? Por que alguém tem uma casa bela, luxuosa, enquanto outra pessoa leva uma existência humilde num cortiço? Por que Porque uma é um grande sucesso na vida e a outra um vergonhoso fracasso? Por que um orador é notável e imensamente popular e os outros medíocres e ignorado? Por que uma é um gênio em o seu trabalho ou profissão liberal, enquanto o outro trabalha penosamente durante toda a vida, sem conseguir realizar coisa alguma que vale a pena? Porque uma é salva de uma doença considerada incurável e a outra não? Porque tantas pessoas boas, bondosas, religiosas sofrem na mente e no corpo as torturas dos condenados ao inferno? Já mostrou que esse livro aqui fala que condenados ao inferno, quem é cristão que fala isso? Tá condenado ao inferno, o cara é do cristianismo aqui. Mas, enfim, porque tantas pessoas imorais têm sucesso, prosperam e desfrutam uma saúde radiante, porque o casamento de uma pessoa é feliz e de outra infeliz e frustrante? Haverá uma resposta para essas perguntas no funcionamento de suas mentes, conscientes e subconscientes? Sem a menor dúvida. Minha razão para escolher este livro. O que me levou a escrever este livro foi o profundo desejo de passar a outras pessoas as respostas que encontrei para essas e outras perguntas semelhantes. Tento aqui explicar as grandes verdades fundamentais de sua mente, usando a mais simples linguagem possível. Acredito que é perfeitamente possível, usando linguagem comum, explicar as leis básicas e fundamentais da vida e da sua mente. Você descobrirá que a linguagem usada neste livro
é a mesma que encontra nos jornais diários e nas revistas semanais, em seu escritório, em sua casa e no trabalho. Insisto em que estude esse livro e aplique as técnicas aqui descritas. Fazendo isso, tenho absoluta certeza de que tornará o poder milagroso que o livrará de situações de confusão, sofrimento, tristeza e fracasso. O livro o guiará ao lugar que lhe pertence de direito, solucionará suas dificuldades, cortará os laços que o prendem emocional e fisicamente e o colocará na estrada real para a liberdade, felicidade e paz de espírito. Esse poder milagroso de uma mente subconsciente pode curá-lo da doença e torná-lo, mais uma vez, enérgico e forte. Aprendendo a usar os seus poderes interiores, você abrirá a porta da prisão do medo e entrará na vida descrita por Paulo como a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Gente, promete tudo isso esse livro? Pois é. Para mim é novo, eu nunca tinha lido ele. Também não. É a primeira vez que eu tô fazendo junto com vocês agora. Cadê a Grace? Ela sumiu? Não, Tudo é que que eu, está escrito aí no seu, no Ele meu está escrito conta com outras casos. palavras. Ele era católico, né? Você falou, ele era católico. É, Pelas palavras aqui, porque quem manda pro inferno, quem fala de Satanás, quem fala do diabo, é tudo cristão, né? É tudo ele viveu cristianismo. de 1898 a 1996. Ele trabalha. Bom, o que ele vai dar aí são exemplos reais do que aconteceu. As pessoas procuravam ele, aí ele mandava algumas orações para você fazer durante 15 dias, com uma semana as pessoas conseguiam, né? Os desejos delas realizados. É bem bacana. Vamos botar então um negócio aqui para funcionar da gente também. Estou gostando do que ele está falando aqui. Você vai deitar, você fica lá 5, 10 minutos fazendo, repetindo, né? Você vai fazendo uma reprogramação mental. Quando você vai deitar e quando você vai acordar. Aí você vai falando, aquela oração você vai lendo durante um período. Muito bem. Para cada Então, personagem que procurava ele ele fazia uma oração. Tá certo. Vamos continuar, então. Liberando o poder milagroso. Vamos liberar, gente. Libera geral aí. Liberando o poder milagroso. A cura pessoal será sempre a prova mais convincente dos poderes do nosso subconsciente. Há muitos anos, consegui me curar de um tumor maligno, um sarcoma, na terminologia médica, usando o poder curador de minha mente subconsciente, que me criou e ainda mantém e dirige todas as minhas funções vitais. A técnica que apliquei nessa ocasião é explicada em detalhes nesse livro. Tenho certeza de que ela inspirará outras pessoas a confiar na mesma presença curadora infinita que reside nas profundezas subconscientes de todos nós. Graças aos bondosos conselhos de um velho médico, compreendi, de repente, que é natural suportar que a inteligência criadora que formou todos os meus órgãos, modelou-me o corpo e fez o meu coração bater, pode consertar o trabalho de suas próprias mãos. Ou, como diz o velho provérbio, o médico pensa a ferida e Deus a cura. Acontecem maravilhas quando você reza eficazmente. A prece científica é a interação harmoniosa, cientificamente dirigida para um bom específico, dos níveis conscientes e subconscientes da mente. Este livro vai lhe ensinar a medida científica de obter acesso ao reino do poder infinito existente em você, permitindo-lhe conseguir o que realmente quer na vida. Você deseja uma vida mais feliz, mais plena, mais rica? Comece a usar o poder milagroso de sua mente
E remova do caminho os obstáculos nos assuntos diários, nas soluções de problemas de negócios e traga harmonia para os seus relacionamentos familiares. Recomendo que leia várias vezes esse livro. Seus muitos capítulos lhe mostrarão como funciona esse poder maravilhoso e como você poderá trazer para o primeiro plano a inspiração e a sabedoria que há em você. Aprenda as técnicas simples e de impressionar a mente subconsciente. Siga a nova maneira científica de estabelecer ligações com o tesouro infinito. Leia este livro com todo cuidado, com seriedade, com carinho. Prove a si mesmo a maneira espantosa como ele pode ajudá-lo. Este livro pode ser, e acredito que será, um movimento decisivo em sua vida. Todos oram. Você sabe como orar eficazmente? Quanto tempo se passou desde que a oração era parte de suas atividades diárias? Em emergências, em ocasiões de perigo, de problemas, doenças ou quando a morte espreita, orações jorram de nós. Leia o que dizem os jornais. Vai encontrar notícias de que em todo o mundo pessoas estão rezando por uma criança atacada por uma doença tida como incurável, por paz entre as nações, por um grupo de mineiros presos no fundo de uma mina inundada. Mais tarde, quando sair a notícia de que foram salvos, os mineiros dirão que oraram enquanto esperavam por socorro. Não há a menor dúvida de que a prece é uma ajuda sempre presente em momentos difíceis. Mas por que você tem que esperar que surjam problemas para tornar a prece parte integral e construtiva da sua vida? As respostas espetaculares à oração dão manchetes e são objetos de depoimento sobre a eficácia da prece. Mas o que me diz das inúmeras preces humildes de crianças, daquela oração simples de graças à mesa todos os dias, de devoções sinceras quando o indivíduo busca apenas comunhão com Deus? O trabalho com pessoas levou-me a estudar a várias maneiras de focalizar as questões da oração. Experimentei-lhe o poder em minha própria vida e conversei e trabalhei com inúmeras pessoas que se beneficiaram muito com a ajuda de orações. O mais difícil, em geral, consiste em ensinar as pessoas como orar. Problemas dominam suas mentes e bloqueiam sua capacidade de estudar e compreender. Isso. Elas precisam de fórmulas fáceis de seguir e, obviamente, de modelos práticos simples e específicos. Quer falar alguma coisa, Giovanni? Não, pode continuar, eu estou prestando atenção. Aí, então, vamos lá. O aspecto incomum deste livro. O aspecto incomum deste livro é o seu caráter prático. Aqui você encontrará técnicas de fórmulas simples que podem aplicar na sua vida diária. Ensinei esses processos a homens e mulheres por todo o mundo. Os aspectos especiais do livro também lhe agradarão, porque explicam o motivo pelo qual, com tanta frequência, você obtém o oposto daquilo que orou. Milhares de pessoas em todas as partes do mundo perguntaram-me: por que foi que orei? Orei e não obtive nenhuma resposta? Neste livro, você vai descobrir a razão dessa queixa tão comum. As explicações sobre as muitas maneiras de influenciar a mente subconsciente e obter respostas certas tornam este livro extraordinariamente valioso e ajuda sempre presente nos momentos de dificuldades. No que é que você acredita? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é aquilo em que você acredita que traz resposta à prece. Orações
são respondidas quando a mente subconsciente responde à imagem ou a pensamentos que se forma na sua mente da pessoa. Essa lei da crença é o princípio operacional secreto de todas as religiões do mundo e a razão oculta de sua verdade psicológica. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Sabe por que o nome é mente? Nossa mente. O que é mente? A mente já está falando o que acontece quando você vê um filme, você se assusta, quando você vê um filme de terror, você leva aquele choque assim, quando você se depara com algumas situações que você está no seu cotidiano, você acha que aquilo é verdade, mas a mente tá o nome, a mente mente. Né, exato. Exatamente. Então, a gente não é tudo que a gente tem que colocar e trabalhar na mente. É ao contrário do que ele está falando aqui, né? Que o que responde o nosso subconsciente são as imagens e os pensamentos. Vamos continuar. Budistas, cristãos, muçulmanos e judeus podem, sem exceção, obter respostas às suas orações, a despeito de diferenças enormes nas crenças que professam. Como assim? As respostas é que não importam credos, religiões, aflições, rituais, cerimônias, fórmulas, liturgias, encantamentos, sacrifícios ou oferendas particulares, mas apenas e exclusivamente a crença ou aceitação e a receptividade mental àquilo pelo qual oram. A lei da vida é a lei da crença. Em poucas palavras, a crença pode ser resumida como um pensamento. Assim como a pessoa pensa, sente e acredita, assim é o estado da sua mente, corpo e circunstâncias. Uma técnica, uma metodologia baseada na compreensão daquilo que você faz e por que faz, vai ajudá-lo a produzir, a corporificar subconsciente de todas as suas vidas, de coisas boas da vida. Basicamente, a resposta à prece é a realização do desejo do seu coração. Quer ler um pedacinho? Pode deixar que eu leio agora. Mas eu compreendi o que você estava falando aqui. Você falou assim, é ao contrário, né? As orações são respondidas quando a mente subconsciente responde à imagem ou pensamento que se forma na mente da pessoa. Essa é a lei da crença, é o princípio operacional secreto de todas as religiões do mundo. Baseado no que eu já venho estudando, porque toda crença é autorrealizável, só que você precisa, antes disso, de você ter a crença, sentir. Entendeu? Você tem que ter o sentir. Por quê? Por que ele falou ali nos budistas, cristãos, muçulmanos, tal, que a resposta não importa o ritual. O ritual é só para você poder sentir. Aí quando você está sentindo, você cria aquilo. Entendeu? Então agora você exterioriza aquilo que você pensou, né? Então bem. Fala, Grace. Com o seu sentimento, tem que estar no mesmo alinhamento. O que você põe na mente, você tem que alinhar com o sentimento, o que você vai acreditar. Porque se você sente uma coisa, mas você pensa outra, acredita na outra, nunca vai manifestar. Exatamente. Se você quer maçã, mas você só fica pensando em laranja, não vai aparecer nenhum nem outro. É um exemplo grotesco, mas pelo menos é o que dá para visualizar mais rápido, tá? Mas Então, esse exemplo é um exemplo que as pessoas falam, aquela árvore, a macieira, ela nasceu para dar maçãs. Ela nunca vai dar laranja. exatamente. Se você plantou, né, uma macieira, ela só vai ter maçã. Entendeu? É Daí isso. para você ter a laranja, você tem que plantar a laranja. Entendeu? Então, o plantar aí é construção dessa imagem, é a construção do sentir.
Entendeu? Bora lá, então. Desejo é oração. Todos desejam saúde, felicidade, segurança, paz de espírito e autoexpressão autêntica. Mas, de que maneira muitos de nós atingem esses objetivos? Um professor universitário confessou-me recentemente: eu sei que, se mudar meu padrão mental e redirecionar minha vida emocional, o estado de meu coração vai melhorar. Eu sei disso. O problema é, não tenho uma técnica, processo ou modus operandi. Minha mente vagueia de um lado para o outro quando penso em meus muitos problemas e me sinto frustrado, infeliz e derrotado. Esse professor sentiu o desejo de ter saúde perfeita. O que precisava era conhecer a maneira como sua mente funcionava. E seria isso que lhe permitiria transformar o desejo em realidade. Praticando os métodos de cura descritos neste livro, ele se tornou íntegro e perfeito. Há uma mente comum a todos os indivíduos. Os poderes milagrosos de sua mente subconsciente existiam antes de você e eu nascermos, antes de existir qualquer igreja ou mesmo um mundo. As grandes verdades eternas e os princípios da vida são anteriores a todas as religiões. E é com esses pensamentos em mente que exorto você nos capítulos seguintes a dominar esse poder maravilhoso, mágico e transformador. Ele curará feridas mentais e físicas, proclamará a liberdade a mentes dominadas pelo medo e o libertará inteiramente das limitações da pobreza, fracasso, sofrimento, carência e frustração. Tudo o que você precisa fazer é unir-se mental e emocionalmente com o bem, que deseja corporificar. Os poderes criativos de sua mente subconsciente responderão nessa conformidade. Comece agora, hoje. Deixe que as maravilhas aconteçam em sua vida. Continue a insistir até o dia amanheça e expulse as trevas. Aí chegamos no capítulo 1. Algum comentário até aqui nesse prólogo que nós fizemos a leitura? Eu entendi aqui que, apesar dele ser cristão, ele cita outras religiões, ele cita outras formas de pensar, e ele diz que as técnicas não têm cara e cunho religioso, e que todos podem estar fazendo. Faz sentido. Você concorda ou não? Sim, acho que eu concordo também. Eu E que peguei ele é muito na interessante, né? Quando que foi esse livro aqui? Quando que ele fez? Peraí, deixa eu perguntar para o Google. Poder do subconsciente foi escrito quando? A primeira edição do livro do Joseph Murphy foi publicada em 2006 pela editora Record, mas eu acho que é a versão brasileira. E a primeira internacional. 2006. Então são coisas mais modernas. Eu pensei que era uma coisa mais extraordinária, mas qual que é a idade lá? A Grace tinha falado que ele viveu de tanto a tanto. Ele já morreu? morreu em 1996. Ele nasceu em 1898. Então, por isso que eu tô falando, tem alguma coisa errada aí. Não. Ué, porque como que foi publicado
Então era um livro que estava escrito e eles acharam e publicaram. Ah, é porque É o uma- Giovanni falou 2000 e alguma coisa. Ele faleceu em 1996. Não estou Não, entendendo. o Joseph Murphy, ele viveu de 1898 a 1981. Foi um Então, escritor, conferencista e ministro, tal, tal, tal. Aí aqui, deixa eu ver, nasceu... Ó, o seu livro mais conhecido é O Poder do Subconsciente. Vamos considerar... Deixa eu perguntar para Eva, gente. Eu não gosto muito do Gemini. Cadê aqui a Eva? Cadê a conversa? por que eu estou perguntando isso? Porque a visão que eu tive aqui dele, lendo o começo agora com vocês aqui, que é moderna, é uma visão moderna isso. E como a Grace tinha falado que ele já é uma pessoa que era bem antigo, né? Mil e lá. Então, a forma da... Ele era uma pessoa que via o futuro, né? Tá, eu acabei de perguntar para Eva aqui. Vamos ver o que ela vai me responder. Só faltava ela responder que essa pergunta viola as diretrizes dela, né? Ó, originalmente foi publicado em 1963. Ah, Agora faz sentido. é. Sim. Como que fala que aquelas pessoas que eram bem antigas, que ela tinha aquela visão já futurista, como que chama essas pessoas? Pergunta para Eva. Ai, meu Deus. Mas o que eu tenho que perguntar para ela? Tá. Tem um nome certo para isso. Visionário? É isso, pronto. Ele era um visionário. Obrigada. Então tá bom, ufa. Ele era um visionário, tá? Nem vou gastar saliva com a Eva. Bom, vamos lá. Tudo que ele Nós vamos fala ler- é o que o pessoal mostra hoje, que os grandes autores falam, como Joe Dispenza, Bruce Lipton, que ele fala disso aí, e ele mostra qualquer técnica que você tem que fazer, que é aquela que eu falei, você tem que deitar na horizontal, e antes de dormir, você fica repetindo aquilo ali, ó, que você vai programando a sua mente para o subconsciente. Entendeu? E aí, quando você acordar, também até você pegar no sono. Então, você fala a frase ou mantra como se fosse uma canção de Niná. Ô, Grace, eu vou colocar você no fogo, posso? Ai. Pode. Agora, se eu vou queimar, eu não sei. Você praticou tudo que estava escrito aqui? Ela praticou. Eu fazia as orações, eu fazia algumas orações, eu praticava, mas eu não tinha muita persistência, não. Mas algumas coisas eu consegui. Então agora você vai praticar também, né? Então, vai praticar e persistir. Você tem que ter uma persistência. Ao dormir, você tem que ficar falando, entendeu? Até você pegar no sono. Aí eu me pegava no sono. É no tranco que a gente vai fazer. Então vai ter que ser no tranco. Técnicas de escrever e tal. Eu quero fazer um paralelo com o duplo quântico do Del Padre, eu não lembro o nome dele, só lembro o sobrenome, o Del Padre. Ele traz a teoria do duplo quântico, que é do José Pierre Mallet, que é um outro físico quântico francês aí. O que a Grace está falando, eu já conheço essa ideia do Pierre Mallet lá, que é quando você vai deitar, você joga para o seu duplo quântico ele consegue rodar na linha do tempo, ele pega as respostas do futuro ou do passado, etc. Aí eu aproveito o gancho e já faço o gancho aproveitando com um contemporâneo de Joseph Murphy, que é um cara que eu adoro, Napoleon Hill. Tá? As técnicas de reprogramação que o Napoleon Hill trouxe com o Mastermind baseiam e norteiam muito provavelmente esse livro. Agora é achismo do Giovanni, tá? Não tem nada de científico aqui. Por quê? Porque eles são contemporâneos. E como o Hill, ele entrevistou as maiores mentes da época,
porque era um projeto do Carnegie. Então, eu acredito que o Joseph Murphy teve contato direto com o Hill, Napoleon Hill. E as obras do Napoleon Hill influenciaram muito. Eu acredito que se a gente for pegar e estudar, vai ter aí. E é por isso que eu estou reconhecendo boa parte do que o Joseph Murphy está falando nas obras do Hill, porque o Hill eu estudei pra caralho, né? Desculpa o palavrão, Tem gente. alguma coisa assim. Neville Goddard também segue a mesma linha, a mesma coisa. O que eles falam é a mesma coisa, que tudo está no sentir, né? No sentimento. O Napoleão Hill, ele imaginava, ele numa mesa, ele criava os personagens dele e ia conversando com os personagens dele, entendeu? Quando ele queria saber alguma coisa, né? É como se você estivesse conversando com a sua intuição, né? Isso. E aí eu passo um paralelo com um grupo, uma sociedade meio que secreta que eu estudei. Eu não sei, não vou falar o nome porque eu não sei se eles existem ainda. Eu lembro que era caríssimo, a mãe de uma amiga minha pagou para eu ir, e os caras queriam que eu continuasse lá por causa na época eu não sabia por quê, mas hoje eu já entendo por quê, né? Mas eu aprendi a técnica eu falo de tela mental, que é hoje o que o Iesha usa com vocês como sala branca. Então, é uma técnica de materialização do que você quer, entendeu? Então, esse grupo, ele me deu a base que hoje eu uso com vocês no caminho da prosperidade e tudo mais. E, aliás, o terapeuta 5D, a Grace, ela presenciou o surgimento, que foi lá o Cosmic Healing, né, o nome do projeto inicial, ele foi criado em cima do Napoleon Hill. Entendeu? Então, o poder do subconsciente, ele vai só, no meu caso aqui, ele vai só dar pelo amor de Deus, eu não estou menosprezando o trabalho do Joseph Murphy, mas eu quero dizer assim, ele só vai dar um norte, não é um norte, ele vai dar mais um respaldo para o que eu estou fazendo. Agregando, né? Isso! Obrigado, Márcia! O dicionário que salva nós. Vai agregar, entendeu? Vai agregar. Tá? Bom, vamos ler mais um capítulo e depois a gente encerra. Como é que vai ser? Vamos ler mais um trechinho, porque eu acredito que, como hoje é a introdução, né? Nós estamos aqui conversando, e é gostoso trocar experiências desse jeito, porque uma pessoa já leu, já fez alguns exercícios, já pode dar um norteio, uma base do que aconteceu. A gente já viu que tem algumas coisas ainda que precisa ser melhorado, né? Que estamos aqui para trocarmos experiências e fazer de uma forma diferente. Sim, sim, sim. Então vamos dar continuidade mais aí até umas 10h30, né? Bora lá. Ah, tá. Nem sei que questão. Ó, Quem quer ler mais um pouquinho? A Grace está aí com o livro, ela gosta de ler, quer ler um pedacinho ou você quer que a gente leia aí? Cadê? Não quer. Ela não quer. travou. Ela não quer. Eu estou jogando aqui. Oi? Travou. Ah, tá. Bom, para Grace ler como tá travando, vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Então tá. Você quer ler, mãe? Você quer ler um pedacinho? Não, eu estou lendo por aqui, assim, mais difícil para mim. Pelo celular. Eu Então, posso tá bom. ou se quiser, Dani, você pode ler também. A gente divide de novo, então. Então tá. E aí a gente para discutir, porque é gostoso ver os trechinhos, né? E o capítulo 1, ele é longo, né? E como a gente está fazendo por etapas, vamos ler mais alguns tópicos, e por tópico a gente pode parar e conversar um pouco. Tá bom, então bora. Então, eu continuo. Você que manda. Você quer que eu continue, eu vou. Você dá a última palavra, Dani. Só fala, vai você ou vou eu.
Então, eu leio e aí eu paro e você lê depois. Sim, senhora. Então, vamos lá. O tesouro que há em você. Ó, vamos lá. Ao seu alcance. Que maravilha, adorei já. Você tem riquezas infinitas. Para obtê-las, tudo o que precisa fazer é abrir os seus olhos mentais e contemplar o tesouro do infinito que há em você. E encontrará uma mina de ouro da qual poderá extrair tudo de que necessitar para viver gloriosa, alegre e ricamente. Numerosas pessoas vivem fechadas para o seu poder, porque desconhecem esse tesouro da inteligência infinita e amor sem limites que nelas exige, ou existe. O que quer que deseje, você pode sacar do seu tesouro. Uma peça de ferro imantada levanta 12 vezes o seu próprio peso. Se desmagnetizá-la, porém, ela não erguerá nenhuma pena. Da mesma maneira, há dois tipos de pessoas. As imantadas vivem cheias de confiança e fé. Sabem que nasceram para ter sucesso e para vencer. Muitas outras, infelizmente, vivem desmagnetizadas, então cheias de medo e de dúvidas. Quando surge uma oportunidade, dizem: e se eu fracassar? Posso perder dinheiro. Vão rir de mim. Gente desse tipo não vai longe na vida. O medo de dar um passo à frente faz com que fiquem onde estão. Você pode se tornar uma pessoa magnetizada quando descobrir ou pôr em prática o maior segredo de todos os tempos. O maior segredo de todos os tempos. Suponhamos que alguém lhe perguntasse qual o maior segredo de todos os tempos. O que você responderia? A energia atômica? As viagens interplanetárias? Os buracos negros? Não, 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 e nenhum deles. Neste caso, qual é? Onde encontrá-lo? De que modo ele pode ser compreendido e posto em prática? A resposta é extraordinariamente simples. Este segredo é o poder maravilhoso e milagroso que existe em sua mente subconsciente. Ela é também o último local onde o poder seria procurado, e por este motivo só poucos o descobrem. Eu vou fazer um adendo aqui, já que ele está falando que diz que o nosso poder e a gente consegue fazer tudo que a gente quer, e ele está muito próximo da gente, né? É o que está dizendo aqui, né? Existe lá atrás, naquelas seitas, naquelas sociedades secretas, que eles escondiam coisas da população. E isso é passado agora, né, para nós, essas informações, tudo, e eles colocavam exatamente aonde era muito movimentado. Então, aqueles castelos que tinham grandes bailes, que tinham grandes passagens, tudo, era lá onde eles escondiam as coisas, porque ninguém ia imaginar que ia estar ao olho próximo de todos. Exato. E é isso que ele Você está esconder dizendo aqui. do que esconder. Dá mais trabalho você pensar num local para você esconder do que você esconder à vista. Porque ninguém vai imaginar uma coisa assim, vai falar, você tá brincando que era aquilo. E eu participei de um treinamento onde os detalhes influenciam. E eu demorei. Não, a minha esposa, que não é espiritualizada, etc, conseguiu identificar antes de mim, e ela não me falou, porque fazia parte da dinâmica, né? Mas a hora que eu percebi, eu falei, puta que pariu.
Você fala assim, gente, tava na cara, ou no ouvido, era só você prestar atenção no ouvir. Mas as pessoas não param para isso. Não, a gente tá no piloto automático, né? Tanto que em breve o Yesha vai vir falar a respeito de algo disso. Então, vou continuar. O poder maravilhoso do seu subconsciente. Logo que aprender a entrar em contato com o poder oculto do subconsciente e libertá-lo, você poderá trazer para a sua vida mais poder, mais riqueza, mais saúde, mais felicidade e mais alegria. Gente, nós vamos ler esse livro em uma sentada, porque tudo que promete aqui, quem não quer, né? Ai, meu Deus do céu. Mas agora ele dá uma esfriada na gente. Olha só, calma, não é que nem eu que não lê a próxima linha, respira. Vamos lá. Não será necessário adquiri-lo. Você o possui, mas vai ter que aprender a usá-lo. Terá que compreendê-lo antes de poder aplicá-lo em todas as esferas da sua vida. Ou seja, vai demorar um tempo. Se seguir as técnicas e os processos simples explicados neste livro, poderá obter o conhecimento e a compreensão necessária. Inspirado por sua nova luz, terá como gerar a força que lhe permitirá materializar tudo aquilo por que anseia e transformar os seus sonhos em realidade. Resolva agora tornar sua vida mais fécunda, mais diversificada, mais rica e mais nobre do que em qualquer outro momento. No subconsciente você encontrará imensa sabedoria, poder infinito, um suprimento incalculável de tudo o que necessita. E tudo isso está à espera no momento em que o descubra. Desenvolva e lhe dê expressão. Se começar agora a reconhecer as potencialidades de sua mente mais profunda, elas se materializarão no mundo exterior. Se abrir a sua mente e tornar-se receptivo, a inteligência infinita que reside na mente subconsciente poderá lhe revelar tudo que precisa saber em qualquer momento do tempo e ponto no espaço. Poderá receber novos pensamentos e ideias, trazer à luz novas invenções, fazer novas descobertas, criar novas obras de arte. A inteligência infinita existente no subconsciente poderá lhe dar acesso a novas e maravilhosas formas de conhecimento. Desde que ela se revele a você, e ela abrirá caminhos para a manifestação perfeita e lugar autêntico em sua vida. Graças à sabedoria da mente subconsciente, você poderá atrair o companheiro ideal, bem como o sócio ou colegas certos nos negócios. Ele poderá lhe mostrar como conseguir todo o dinheiro que necessita e lhe dar meios financeiros para ser, fazer e rir e vir como seu coração deseja. Você tem o direito de descobrir este mundo interior de pensamento, sentimentos, poder, luz, amor e beleza. Embora invisíveis, são poderosas as forças que nele residem. Na mente subconsciente, você encontrará a solução para cada problema e a causa de todos os efeitos. Aprendendo a trazer para o exterior esse poderes ocultos, poderá entrar na posse concreta do poder e sabedoria necessários para obter riqueza, segurança, alegria e domínio de sua vida. Eu já vi o poder do subconsciente erguer inválidos de cadeiras de rodas, torná-lo pessoas sadias, enérgicas e fortes novamente. A mente libertou-os para entrar no mundo e nele desfrutar felicidade, saúde e a expressão alegre de sua personalidade.
Então, o subconsciente é uma força curadora milagrosa que pode devolver a saúde, a mente perturbada e ao coração partido. Pode abrir a porta da prisão da mente e libertá-lo. E fazer a mesma coisa com todos os tipos de escravidão material e física. É isso aí. Muito bom, muito bom. O Dani, eu acho que o Yesha vai querer falar. Aí ele fala e a gente faz o encerramento. Pode ser? Pode? Então tá. Eu sou Yesha do Serviço Celestial. Os tesouros da vida não estão fora, como alguns de vocês já perceberam e outros irão acordar ao longo desta jornada. Como verão mais para frente, é necessário ter uma base de operações, é necessário ter algo sólido para fazer as manifestações. E o subconsciente é a porta a qual você vai chegar a essa base. O subconsciente é uma forma abstrata de dizer nada mais, nada menos do que é a sua alma, o seu eu maior. O seu subconsciente é a sua mônada. Não tentem racionalizar, não tentem colocar o começo, meio e fim em algo que não se sabe quando começa e quando termina. Por isso que quando este autor, conhecido como Joseph Murphy, trouxe esses ensinamentos, ele trouxe baseado numa sabedoria milenar, sabedoria que os egípcios antigos já tinham, mas antes disso, antes mesmo da história contada, havia esse conhecimento em Atlântida, Lemúria e outros povos. Não há necessidade de nada externo. Os cristais que Atlântida utilizava era apenas para potencializar o poder da mente. E é por isso que esse treinamento ele está sendo oferecido, pois é uma forma de vocês treinarem a sua mente, a sua captação da realidade superior. A 3D é uma cópia imperfeita do plano superior. E se é uma cópia, significa que você pode acessar a fonte original. E para acessar a fonte original, somente através do que vocês chamam de subconsciente, alma, oração. Não importa o rótulo que você dê, mas o caminho é esse. Cryon já nos traz a alegoria da ponte. Cruzar a ponte ou levantar o véu, Joseph Murphy chama de subconsciente. Então, a cada exercício que vocês fizerem, eu irei trazer algumas ativações. Mas quando eu falo ativações, algumas pessoas já pensam que são códigos de luz. Não. Serão sementes. E essas sementes estarão sendo plantadas no decorrer do treinamento. E por que eu estou chamando isso de treinamento? Porque realmente é um treinamento. A sua mente, ela é focada na subexistência. Muitos de vós que estão aqui sobrevivem, não vivem. E aí vem o treinamento para vivência. Vivência no quê? No mundo próspero da quinta dimensão. A Terra já ascensionou. Vocês estão se debatendo com assuntos, quando será, ou quando... Não, ela já está ascensionada. A diferença é que
É como se fosse aqueles exercícios de física da escola. Um treina uma velocidade com outro treina uma outra velocidade. A diferença é que por ser um planeta, vamos colocar de uma forma alegórica simples, o topo do planeta já está na quinta dimensão e a base do planeta ainda não. Só que agora aquelas mentes muito racionais vai falar assim, quer dizer que o hemisfério norte já está na quinta? Não. Eu só quero dizer que algumas pessoas já conseguem viver, não necessariamente pessoas em locais físicos, mas sim pessoas que conseguem treinar a mente para viver em quinta dimensão. Se você está vivendo grandes desafios, é porque você escolheu viver na terceira dimensão. O poder está na sua mente, no seu subconsciente, para aprender a ficar mais tempo na quinta dimensão. Só isso. Então, agora, como um pequeno demonstração de como vai ser esse treinamento, eu quero que todos vocês relaxem, fechem seus olhos, pode deixar o celular olhando para o teto, não tem problema. E eu só quero que vocês se vejam no que, no que o canal chamou de sala branca. Mas em vez de irem para a sala branca, vocês irão para um barco. Este barco, ao qual eu falei no momento de cura, ele é você. Ele é a sua vida. E naquele momento nós passamos por 3 pilares. Aqueles 3 pilares foram necessários para aquela ocasião. Para essa ocasião, nós iremos somente para o pilar da mente. E nós iremos ir fisicamente lá, porque o seu barco se transformou numa pequena esfera, e cada um vai ver a sua pequena esfera entrando dentro do que vocês chamam de cérebro, e indo aquilo que vocês chamam de pineal. E vocês têm a visão da sua pineal. A sua pineal pode lembrar uma noz, pode lembrar uma castanha, pode lembrar um Power Ranger rosa, verde, não interessa. O que interessa para vocês é que ali está a chave para a conexão da sua mente subconsciente. E é por isso que agora eu vou estar ativando um desbloqueio temporário. Alguns irão sentir como se fosse um rasgo, como se estivesse cortando a membrana, e vocês podem ver essa membrana cristalina, como se fosse calcificada, sendo removida da pineal de voz. E agora, aqueles que não têm o dom da fala, igual eu uso o canal, poderão falar, por breves momentos, com aqueles que já partiram, e receber as mensagens que são necessárias para as suas vidas. Então, meus amigos, esse foi o presente de hoje. Mas ele não é um presente que vai ficar para sempre. Ele vai depender do exercício mental. Não precisa necessariamente você estar lendo o livro. Precisa apenas que você lembre de liberar a sua pineal. Apenas isso. Para isso, eu me despeço de vós, trazendo vocês de volta para a sala branca e mostrando para cada um de vós os seus tesouros. Alguns irão ver coisas materiais, outros irão ver pessoas e outros não irão ver nada. Aqueles que não veem nada, não se preocupe, é porque a sua pineal ainda está tirando aquela capa. Mas para todos, o maior tesouro é justamente a pineal. A pineal liberada para poderem acessar a quinta dimensão. Eu sou Yesha, o caminho até a verdade. Pessoal, eu acho que eu já posso parar compartilhamento de tela, né? Anota aí, Dani, onde parou. Sim. E alguém quer comentar alguma coisa? Eu adorei a mensagem dele.
E eu acho que nós vamos ter muitas oportunidades com essa leitura, com este treinamento, porque temos que embarcar nesta jornada e aprender. Eu já estou vivendo lá na quinta, gente. Beijo. Eu tenho que confessar, eu oscilo entre terceira, quarta, quinta, bobear, volta um pouquinho para segunda. Eu também. Ai, Não, cansei. Eu falei esses tempos para minha mãe, eu falei assim, gente, cansei. Eu não volto mais. Não volto mais para cá, né? Então é daqui só para cima. Cansei dessa vida. Não vou olhar mais para baixo, eu só vou olhar para cima. Tá certo, é isso aí. Bom, gente, quando o Iesha vem, eu fico um pouco zonzo, tá? Então vocês podem ir falando enquanto eu vou me recompondo aqui. E aonde ele parou de falar, ele deu um presente. Eu não sei, Giovanni, se você tem consciência Eu sou total. eu vi que ele mexeu com a pineal de todo mundo. Exatamente. Ele deu um presente para todo mundo, falou que ia desbloquear a nossa pineal e que ela ia ficar desbloqueada por alguns tempos, dependendo de cada um fazer alguns exercícios, né? De como tratar a sua pineal, porque ela pode voltar a ficar fechada. E aonde ele parou de falar e tal, não sei o que, foi exatamente aonde o livro veio. O próximo título é A Necessidade de uma Base Operacional. Bacana. Então, bora para essa nova jornada. Subam a bordo. Subam a bordo, venham conosco que o trem já partiu. E a semente foi plantada. Ui! A semente foi plantada. Vixe Maria, meu Deus. Eu tô vendo a cara da Grace ali, ó. Você está vendo ela desde o início. Giovana se arruma para cada uma, para minha cabeça, Giovana. Ai, agora eu quero ver até o final. Gente, eu vou até o final desse livro. Vamos ver o que Muito bom, vira. Aí mas, assim, é um exercício diário, porque o que ele ensina é a mesma coisa da prática do espelho, de você se olhar no espelho, se admirar, né, de falar coisas boas para você, na realidade, você vai fazer uma reprogramação mental. Então, quando você deita e vai falando para você as orações para cada pessoa ele faz uma oração, né? Aí você vai falando, você está reprogramando a sua mente. Agora, é um exercício diário. Quanto tempo você acha que você vai viver? É isso que você vai viver mais 15 dias. Oxi. eu vou ficar rica. eu acho que esse livro fala muito também, como eu já fui algumas vezes na Seixanue, fala muita coisa aqui, né? Infinita, inteligência do É subconsciente. inteligência inata, é inteligência. Então, ele mexe Quando muito a com a Dani, Seixanue. quando a Dani fala assim, quando o seu desejo, que ele fala ali, quando você deseja alguma coisa, um sonho, ele já está no seu Merkabah, já está no seu, como é que é? No seu Merkabah mesmo, né? Mas aí você tem que saber acessar. Então, ele está ali. Só que muitas vezes a gente não consegue acessar, porque as crenças não deixam. Você acha que você não é merecedor, ou que você não vai conseguir, mas você coloca mais um si, mas será? Será que eu dou conta? Entendeu? Então, assim, é difícil alinhar a sua mente com o seu sentimento. Por mais que você acha que está, você não está. Às vezes você acha que você está e você não está. Eu vou fazer o seguinte, só esticar a mão e trazer agora e materializar. Vai ser assim. Mas era para ser assim mesmo. Era para ser assim. Bom, gente, eu acho que nós podemos dar um encerrado, né, esse encontro inaugural. Agradeço a presença de todos vocês. O tiozão aqui já está caindo de sono, né? Então, ele não dorme cedo. Mas só uma pergunta, vocês gostaram? Eu gostei. Joia. Bacana, é legal conversando, trocando experiência. Na próxima joga truco também. Não, brincadeira, gente. Eu não sei jogar.
O pessoal pergunta se eu me formei na faculdade, porque eu não aprendi a jogar truco. Ah, para, vai. Não, Nem sério, eu. Nunca aprendi. Nunca consegui Eu também aprender. não. Eu era nerd demais para aprender a jogar truco. Ai. Então tá Ai, bom, gente. Então, foi muito Obrigada boa pela noite pra presença vocês. de vocês. Boa noite para todas. Boa noite. Vão dormir, aproveite e sonhe, aproveite que a pineal está aberta e aí tente se conectar com ela e façam perguntas, gente, para a pineal, façam perguntas para o seu subconsciente, vamos começar a treinar ele. Pergunte aí o que você, como vai ser seu dia amanhã. Vamos começar coisa básica, né? básica. Não vai querer o número da Mega Sena já logo de cara, entendeu? O básico bem feito, a gente consegue criar o castelo. Exatamente. Ah, Não de areia. Então, por isso que estou falando, tem que ser bem feito, né? Vai criar o castelo, você pode criar o castelo de areia, por isso que eu tô falando. Dani, eu sou mala, tá? Então, vamos lá. Então tá bom. Alô, Beijo pessoal. para vocês. Boa noite. Eu vou boa cortar essa noite. parte final. Tchau. Tchau. Boa noite.